Como assegurar a responsabilização do autor de um crime onde muitas vezes não há testemunhas? E a vítima, em sua maior parte, é menor de idade. Isso pode ajudar a entender o porquê de somente 10% dos casos de abuso sexual chegarem para a justiça. E não é só isso. Quando estão por lá, apenas 5% dos autores da violência são condenados. Pode acontecer de ter crianças que passam 4 ou 5 anos em perícias. Então é uma revitimização, porque a criança fala N vezes, né? E às vezes ela não é compreendida ou a verdade dela não é acreditada. Se a gente tivesse, como em outros países, um depoimento, né, que fosse feito por especialistas, que fosse gravado, né, e os outros daquela rede que vão atender a criança pudessem ter acesso a esse vídeo, né, ou a essa gravação, facilitaria para ela não ter que ficar repetindo. Mas já há projetos como esse em fase de experimentação no Brasil. Uma pesquisa desenvolvida pela Childhood em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mapeou 41 salas de depoimento acolhedor em funcionamento no país. Uma delas funciona na capital pernambucana desde 2010 e há a previsão de mais 7 serem construídas. A gente vê que o depoimento acolhedor evita que você ponha uma menina ou um menino de 5, 6 anos de idade diante de um tribunal de homens vestidos de preto, às vezes estressados e acostumados a lidar com o assassino, o ladrão. E é lógico que esses profissionais não podem tratar uma criança da mesma forma que tratam esses outros atores dos processos criminais. A criança chega, a gente já vai observando idade, vocabulário, se existe algum tipo de doença, um transtorno, porque é algo que pode impedir esse procedimento de entrevista. E a partir daí, a gente vai construindo com ela o que a gente chama de rapport, que é uma conversa com temas neutros, onde a gente vai investigando toda essa questão do vocabulário da criança e também estabelecendo com ela um vínculo de confiança, né? Também já aplicando algumas questões da técnica, como perguntas abertas, estimulando o relato dela, para que quando ela venha para a salinha conosco, já esteja bem à vontade e entendendo mais ou menos o ritmo que vai ser dado à entrevista aqui na sala. Só na segunda vara da infância do Tribunal de Pernambuco são julgados cerca de 12 casos de abuso sexual por mês com um depoimento acolhedor. Nós nos comunicamos com o entrevistador por intermédio de um ponto eletrônico, e mesmo as partes perguntam livremente, não há nenhum cerceamento às perguntas que o advogado vai fazer, porque a defesa tem que ser ampla, mas só que essas perguntas são repassadas para a criança de uma forma que seja compreensível por ela, né? Não é aquele depoimento inquisitivo. Quando a gente vê que a criança ela é acolhida adequadamente, ela cresce. Ela mostra uma sanidade que, às vezes, a gente não vê nos adultos envolvidos no processo. Na cidade do Rio de Janeiro, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima já dispõe desse tipo de escuta acolhida. Em cada plantão, né, temos um psicólogo que faz esse primeiro atendimento. A criança inicialmente não é ouvida, tá? A gente ouve a testemunha, a pessoa que está trazendo a ocorrência. E essa criança tem um agendamento com um psicólogo que, na verdade, funciona como um facilitador desse depoimento especial para conseguir reconstruir todo aquele fato, né, que aconteceu tragicamente com aquela criança ou adolescente. O policial civil Emerson Moreira tem a formação de psicologia e faz esse trabalho de escuta especializada às crianças e adolescentes há mais de 10 anos. A gente passa a criar um clima em que a criança percebe que, apesar dela estar vindo de uma delegacia, aquele momento é um momento que a gente procura transformar em o que eu chamo de um momento psicologicamente favorável. Mas isso não é a realidade na maior parte do nosso país, principalmente no interior. O último levantamento de 2013 do Ministério da Justiça apontou que das 7.986 delegacias, apenas 134 são especializadas no atendimento de crianças e de adolescentes. E apenas 10 tinham salas de brinquedo. A complexidade do tema é tão desafiante que ou a sociedade brasileira o olha de verdade, ou vamos continuar vendo o que vemos, uma colcha de retalhos de medidas,
uma burocracia e um conjunto de processos que são bastante ineficientes e eu acrescentaria, pensam muito pouco em quem sofre a violência. Hoje os processos muito mais atendem às nossas perspectivas do que atendem às necessidades das pessoas. Crianças não deveriam estar sentadas em bancos de delegacia nessas circunstâncias. Passou-se do tempo, e há muito tempo, de tratar essa questão como vítimas, como se fossem sujeitos da nossa piedade, e autores de violência como se fossem sujeitos da nossa velada vingança. Esse tempo realmente já passou e nós não construímos absolutamente nada, nós não demos nenhum passo no sentido de resolver essa situação tratando dessa forma.